A delegação do Corinthians já está em solo venezuelano, onde encara nesta quarta-feira em Caracas, Universidade Central. Segunda fase, a chamada segunda fase da Libertadores, teve uma anterior, o Corinthians entra na segunda, depois tem uma terceira, também fase de mata-mata, para só depois fase de grupos. Universidade Central, inicialmente agora, jogo de ida na Venezuela, 26, semana que vem, a decisão na Neoquímica Arena. Depois disso, o Corinthians já sabe que pega o vencedor, já sabe que pega um equatoriano. O vencedor de Barcelona de Guayaquil, um adversário até tradicional aí dos brasileiros nos últimos anos na Libertadores. E El Nacional, também do Equador. Os dois vão se enfrentar nessa mesma fase de pré-Libertadores ou de segunda fase da Libertadores e o vencedor vai pegar Corinthians ou Universidade Central da Venezuela. A gente imagina que o Corinthians. Então o Corinthians passando pelo time venezuelano, pega o equatoriano depois no mesmo molde. Mata-mata, joga fora, decide em casa e depois entra na fase de grupos da competição. Esse é o caminho do Corinthians até entrar na fase de grupos do torneio. Então, toda a atenção possível, porque eliminatória, né? Você sabe como são, agora sabem como é. Agora, 2 jogos, né? Então tem uma possibilidade muito grande, ainda mais com que o Corinthians investiu, tá jogando. Então, eu queria dizer que é tranquilo, mas futebol, né? Então, toda a concentração possível e do jeito que o Corinthians está jogando, eu tenho convicção, né, de que o Corinthians tem condições de avançar. Vamos lá. O Corinthians também divulgou a lista de inscritos para a Libertadores. 45 nomes com algumas novidades, podendo adicionar 5 nomes na fase de grupos. Então, tem algumas especulações, como por exemplo do Fabrício Angileri, aí que o Corinthians está contratando, que ainda não está na lista, evidentemente, né? Não foi anunciado, não foi registrado. Então, é um nome que pode entrar, figurar, mas só na fase de grupos. Então, as 2 fases eliminatórias, sem o novo lateral esquerdo ou sem qualquer outro jogador que o Corinthians contratar até o dia 28, que é quando fecha a janela de transferências aqui de entrada para o Brasil, que é quando os clubes podem contratar. Então, tem aí 10 dias, 10 dias, exatamente, para que o Corinthians possa fechar o seu grupo, pelo menos para esse primeiro semestre, e aí sim poder adicionar mais 5 nomes lá na fase de grupos. Por enquanto, a gente já teve algumas novidades aí. Vamos lá. Os goleiros, nenhuma por enquanto, né? O Hugo Souza e o Donelli, junto do Felipe Longo, que tá voltando da seleção, o Cadu e o Cauê. Laterais, Mateuzinho, Diego Palácios, olha aí o Diego Palácios inscrito, né? Apareceu, pelo menos na inscrição. Matheus Bidu, Léo Maná, o Hugo, João Vitor Jacaré, que vem sendo utilizado, e o Denner, que seria bacana ver cada vez mais esse moleque da base aí do Sub-17, que jogou a copinha, inclusive. Zagueiros, Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique, Kaká, João Pedro Choca, todos titulares, né, digamos assim. E aí tem o Renato, Fernando Vera e o Guilherme Gama. Meio-campistas, você tem o Maicon, o Garro, o Ranieri, André Carrilho, Bidon, Charles, Rian, aí o Bahia, Luiz Gustavo Bahia, que estava na Copinha também, capitão do time da Copinha, Luiz Eduardo, que é um meio-campista, mais meia do que volante, o José Martínez, né, e o Coronado e o Alex Santana, que eu não tinha citado, né, que também fazem parte já do elenco principal, e o Dieguinho. Atacantes, Dieguinho da base. Atacantes, Yuri, Memphis, Romero, Pedro Raul, Giovani, Héctor Hernandes, Thales Magno, Kaique, da base, que precisa ser mais utilizado. O Giovani, que eu falei aí, não deixa de ser uma novidade, né? Porque ele foi de fora dos planos, inscrito no Paulista, chegou a ser utilizado naquele jogo contra o Novo Horizontino, deu assistência para o Alex Santana, mas a situação dele, até onde eu sei, não se alterou. Ele tem contrato até a metade do ano, não quer renovar pela proposta do Corinthians. O Ramon disse que não ia utilizar, de repente tá tendo que utilizá-lo para ver até se negocia, né? E olha, poderia receber mais oportunidades. Guinegão, que também veio da Copinha, Nicolas, Luiz Fernando e Nicolas Araújo. São esses todos os inscritos na Libertadores da América. O Memphis já com a camisa 10, o Garro já com a camisa 8, né? Na numeração aqui não tem muitas novidades aqui para falar para vocês. O Hugo é o camisa 1, o Yuri é o camisa 9, o Maicon o 7, não tem muitas novidades a respeito disso. A questão é, o Breno Bidon, ele está dentro de uma programação, ele e o Felipe Longo, né? É que o Bidon, digamos assim, o Longo é o terceiro goleiro do Corinthians, né?
Então o Hugo Souza é um titular absoluto. O Donelli a gente até pode questionar se o Longo não merece mais oportunidades para ser um sucessor, uma alternativa ao Hugo. No caso do Breno Bidon, ele deixa o time para ir para o Sul-Americano Sub-20 como um titular da equipe. Só que, claro, né, o Corinthians começou a temporada 25 sem o Bidon no time. E aí o Ramon testou várias possibilidades. Entre elas, o José Martínez por um lado e o André Carrilho por outro. O Alex Santana foi pegando vários jogos. O Corinthians rodou bem o elenco. O Bidon, que estava jogando titular no Sul-Americano Sub-20, ele volta como titular da equipe? Muito difícil. Exatamente porque ele cai de paraquedas num time que já vinha jogando de outra maneira durante esses primeiros jogos da temporada. Então, provavelmente, ele pegue banco de reservas. E aí, aos pouquinhos, eu acho que o Bidon, pela qualidade que ele tem, ele reconquista essa condição de titular. Agora, fica essa dúvida, porque o Martínez funcionou muito bem pelo lado direito, combinando jogadas com o Mateuzinho, muitas vezes atacando como um ponta, pela capacidade ofensiva que ele tem, e também pela recomposição, um cara que tem muito vigor físico. O Martínez, teoricamente, ele seria o primeiro volante na vaga do Ranieri para você usar Carrilho e Bidon, juntamente do Garro, formando esse losango no meio-campo. Ok, você entende que o Bidon vai disputar a posição com o Martínez, e aí você fixa o Ranieri de primeiro homem. Será? Eu tenho para mim que o Martínez abriria o meio-campo e faria esse time, Carrilho, Bidon e Garro. Mas tem essas outras opções, né? O Martínez pela direita funcionou muito bem, mesmo que deslocando o Carrilho pela esquerda, e às vezes eles até trocavam em alguns jogos, em alguns momentos. E aí tem o Rian, que joga pelo lado esquerdo, você tem o Alex Santana, que compõe bem ali o meio. Problema bom, né, pro Ramon Dias resolver. Agora, o Bidonzinho, que eu acho uma joia, um diamante, você não pode abrir mão. Eu entendo até no primeiro jogo decisivo, pô, o moleque tá lá disputando um torneio com a seleção, vai ficar na Venezuela, que na cidade onde eles estavam, né, Puerto de la Cruz, se eu não me engano, 300 quilômetros de Caracas, então tá sendo feito ali todo o trajeto para ele se apresentar junto da delegação. Tem uma atividade ainda nessa terça-feira, véspera do jogo da quarta, o Corinthians já está na Venezuela, né, e aí o Bidon e o Felipe Longo vão se encontrar com a delegação, tudo isso foi planejado para que eles não precisassem retornar ao Brasil e voltar para a Venezuela para a disputa desse jogo. Já ficam por lá, já são utilizados e, cara, o Bidon eu gostaria pelo menos de vê-lo no segundo tempo, alguns minutos, né, pelo jogador que ele é, pela influência que ele tem no meio, pela capacidade técnica que ele tem de ajudar na construção, né, o Rodrigo Garro e tal. O Corinthians se virou bem, até porque tem muitas posições ali, muitas peças para a função no meio-campo. Mas eu ainda considero o Bidon como um titular dessa equipe. E você? O que você pensa disso? O que você acha que o Corinthians deve fazer nesse primeiro jogo, que até pode ser mais tranquilo do que a gente imagina, ou não, né? Já falei sobre isso, Libertadores tem muitas vezes algumas armadilhas que a gente desconsidera, às vezes, né, um ambiente mais hostil, um time mais físico do outro lado, uma arbitragem questionável, é natural. Libertadores tem esse tipo de ingrediente, de componente, tem que saber jogar o jogo também para voltar lá, eu diria que com um empate, mas eu acho que dá para voltar com vitória. Dá para voltar com vitória para depois decidir em casa na semana que vem de uma forma muito mais tranquila. Esse é o Corinthians, começando a sua trajetória na Libertadores da América 2025 e com ótimas perspectivas. Corinthians que ainda não está no seu ápice técnico, que terminou a temporada voando, mas assim, no topo, deu uma oscilada no começo desse ano, como todas as equipes, por uma questão física, por uma questão de ausências. O Garro jogou apenas 2 jogos desde que voltou, então assim, é natural que a gente entenda que o Corinthians ainda precisa se encaixar e se encontrar. E aí depois de chegar numa fase de grupos e começar a encorpar e contratar reforços pontuais, aí eu acho que a gente pode imaginar o Corinthians postulando algo maior. Se é uma Libertadores, eu não sei. É uma competição muito longa, traiçoeira e muito específica. Você vai entendendo ao longo da trajetória da campanha onde cada time pode chegar. E aí sempre tem aqueles confrontos com brasileiros, quando vai afunilando lá na frente, que a gente tem dificuldade de prever. Mas é a primeira vez em muito tempo que eu vejo um Corinthians forte para disputar os principais títulos. Antigamente, né, nos últimos anos, a gente via um Corinthians, né, que, ok, pode ser que ele consiga competir pela força da Neoquímica Arena, força do torcedor, às vezes, né, faz um jogo bom fora, volta para decidir em casa, leva para pênaltis. Era isso
que o Corinthians se submetia, mesmo com alguns bons jogadores. Chegava num teto, num nível de jogadores que já não conseguiam entregar mais o mesmo, que a gente não imaginava o Corinthians postulando aí contra grandes adversários. Mesmo assim, chegou numa final de Copa do Brasil em 22, né, o Corinthians lá do Vitor Pereira. Depois chegou em semifinais, né? Exatamente pela força da torcida e, enfim, porque muitas trocas no comando técnico, muitos jogadores que já não estavam dando mais conta do recado, muitas lesões, um elenco desequilibrado. Dessa vez não. Essa cirurgia que foi feita no ano passado, essa reformulação completa no Corinthians, ela deu muito mais esperanças. O Corinthians hoje tem um goleiro espetacular, fora de série, formidável, que é o Hugo Souza. O Corinthians tem um meio para frente que é primoroso. Tem algumas questões mais sensíveis, tipo as laterais, tipo a defesa que ainda não está bem afirmada, mas do meio para frente o Corinthians é sublime e tem um goleiro fora de série. Então, essas peças, elas melhoraram o Corinthians em relação aos últimos anos e muito. E é por isso que eu falo que é a primeira vez em muito tempo que eu vejo um Corinthians podendo disputar os principais títulos. Vai depender da campanha, vai depender da sequência. Então a gente precisa entender se vai para a Libertadores, se vai para uma Copa do Brasil, se pode chegar forte no Brasileiro. Nesse momento da temporada, é muito cedo ainda, é um Corinthians que se apresenta, a ponto que na primeira competição que está disputando, que é o Paulista, já sobrou. Já sobrou, pelo menos na primeira fase, né? Agora vem a fase de mata-mata. E na Libertadores está começando a sua trajetória e com ótimas perspectivas. Pelo menos é o que eu penso. E você? Comenta aqui. Oficializou a ampliação da capacidade da Neoquímica Arena em 2025, tá? Vou te mostrar a distribuição dos assentos, mas já quero adiantar para vocês, né, que o Timão oficializou que a nova capacidade da Arena agora é de 48.905 pessoas, né? Quase chegando a 49, quase chegando a 50 mil. Ainda daqui a pouco nós vamos bater 50 mil, tá? O aumento aconteceu sem precisar de obras, meu amigo. Quebrou, não fez nada disso, né? A ampliação foi possível devido a uma autorização do laudo de segurança emitido pela Polícia Militar, o que permitiu a liberação aí de mais ingressos para a torcida. Inicialmente, né, estão liberados aí 1.060 novos assentos na Neoquímica Arena, permitindo aí que a arena esteja mais cheia nos próximos jogos já, tá? Só para você entender, né, todos os setores da Neoquímica Arena tiveram uma expansão, tá? Com exceção da leste superior. Os camarotes tiveram um aumento de 462 lugares, enquanto a oeste inferior teve 203 lugares. A oeste superior e a leste inferior conseguiram 50 lugares adicionais, e a norte recebeu 83 e a sul recebeu 212 lugares, tá? É bom lembrar que na última semana o Corinthians já bateu o recorde de público na Neoquímica Arena, naquele jogo contra o Santos de Neymar. O público pagante ali foi 47.695. Agora, né, um pouquinho a mais do que isso, mais de 1.000 aí assentos, tá? Norte, 83 lugares, sul, 212, leste inferior, mais 50 lugares, oeste inferior, mais 203 lugares, oeste superior, mais 50 lugares, camarotes, mais 462 lugares, como eu já falei, para você guardar bonitinho aí, saber onde você vai ver o jogo do Coringão. Neoquímica Arena está maior, de fato, e sem obras, né? Para a expansão não precisou, né, de obras. Enfim, deixa o seu like aqui, comenta. O bicho tá pegando no Corinthians, mas não chegou, não teve treta, tá? Mas a relação entre Augusto Melo e os vice-presidentes só pioram, tá? Isso não é bom, né? Eu costumo usar um versículo bíblico para isso, e para dizer que reino dividido não subsiste. Isso nunca vai acabar, né? Essa diretoria do Augusto, ela é muito desunida, né? Quantas pessoas já saíram? Por exemplo, o novo episódio envolve a viagem do Corinthians para Caracas, para Venezuela. O Corinthians estreia diante da Universidade Central na próxima quarta-feira pela pré-Libertadores, tá? O Armando Mendonça, primeiro vice-presidente, aliás, o segundo vice-presidente, ele pretendia acompanhar a delegação de forma oficial, tá? Indo com o tempo e com os demais membros aí da comitiva em um voo fretado do Corinthians. Ele foi lá, avisou os funcionários que queria ir, e um funcionário do clube respondeu que os vices não são autorizados
a viajar com a comitiva corintiana, tá? Essa é uma informação do meu amigo Perrone lá no UOL. O Armando não quer falar sobre o assunto, tá? Nesses casos aí, é bom a gente lembrar que não seria necessário o clube comprar uma passagem para o Mendonça, né, para o Armando Mendonça, o vice, já que é um voo fretado, mas, né, se ele viajasse como membro da delegação, as despesas, né, com hospedagem de hotel ficariam por conta do clube. Ele é vice-presidente do clube, tá? O Perrone entrou em contato com Augusto Melo, com a diretoria, e indagou, fez várias perguntas boas, né? Perguntou se é verdade que o Mendonça foi avisado que não pode, que os vices não viajam. Foi indagado, né, se o dirigente determinou que os vices não poderão mais acompanhar a delegação, porque tem isso também. Ainda foi questionado sobre as funções que os vices exercem. Mas uma pergunta que ele fez boa, que eu gostei, se na viagem para a Venezuela haverá, por exemplo, entre os presentes ali, convidados do presidente, conselheiros, amigos, amigo do amigo, entendeu? Diretores de outras áreas, além do futebol, patrocinadores, convidado de fora. Enfim, foi boa essa pergunta, né? Porque se imagine você veta os vice-presidentes, causa um constrangimento ali, um problema na diretoria, e depois você leva um monte de gente aí que não tem nada a ver, né? A resposta foi dada, tá? Vamos ver aqui a nota oficial. Os vice-presidentes atuam apenas quando o presidente não puder estar presente e se licenciar do cargo por algum motivo. Durante as viagens que o presidente Augusto Melo estiver, não há necessidade deles estarem também. Os convidados da viagem são de responsabilidade da diretoria e do futebol. O Corinthians viaja de voo fretado desde 2020. Rapaz, essa aqui é o seguinte, ó, os convidados da viagem são de responsabilidade da diretoria do futebol. Foi o seguinte, isso é problema nosso, quem a gente leva. Não vamos levar vocês, é problema nosso. Rapaz, que loucura, velho. Depois o Augusto reclama, porque que as pessoas, né, não gostam dele, fica essa briga, né? Pô, será que vocês não podem amadurecer, todos vocês, pro bem do Corinthians? Será que vocês não podem amadurecer um pouquinho, se resolverem, tá? Porque não é a imprensa que cria notícia, tá vendo? Essa notícia nem é minha. Pô, meu irmão, sejam adultos, né? Deixa o like, inscreva-se no canal. Agora eu vou direto, porque um assunto envolve o outro. Né? No último sábado, né? No último final de semana, o Cafezinho, esse mesmo aqui que vos fala, mais uma vez saiu na frente, ganhando créditos aí de todo mundo, trazendo uma informação exclusiva em relação ao mercado da bola. Tá? Eu agradeço aí ao GE, agradeço ao meu timão, Marco Belo, enfim, todos que deram crédito, né, em relação à matéria que eu trouxe, que o Corinthians tem negociação aí avançada, e avançada não significa fechada, né, com o jogador Fabrício Angileri, jogador de 30 anos, jogador com passagem, né, pelo River Plate, a sua melhor fase foi no River Plate, e também um atleta que não jogou no Getafe nas últimas 3 temporadas, tá? Bem, na verdade, não jogou assim, não se firmou, né? Nessa temporada, por exemplo, ele não realizou nenhum jogo, são 9 meses sem jogar. Na última temporada foram 12 jogos, 3 como titular só. Na primeira temporada, que foi a que ele mais jogou, foram 15 jogos, só 7 como titular. Quer dizer, em 3 anos ele jogou 10 jogos. Então, como titular, né? Eu digo. É pouca coisa, tá? Mas o Emiliano está empolgado, ele que pediu a contratação, e tem uma reunião, uma nova informação exclusiva, tem uma reunião do Angileri essa semana, né, nos próximos dias já, com o pessoal do Getafe, porque ele precisa abrir mão, tá, de receber, né, algumas coisas aí, enfim, para jogar no Corinthians, tá? Então o Angileri vai ter que perder um pouquinho de dinheiro, foi o que me falaram, não me explicaram exatamente o que, mas ele vai ter que aceitar perder um pouquinho de dinheiro para fechar esse negócio, até para facilitar a liberação do Getafe por empréstimo, que vai ser aquele empréstimo que depois fica em definitivo no Corinthians, já que o contrato dele vence no meio do ano que vem, tá? Então a questão do Angileri tem mais esse passo. Entre Corinthians e jogador já está tudo certo, salários acertados, basta a liberação do Getafe da Espanha, que às vezes é fácil, mas não é, né? A gente já viu situações que não liberou, situações que já liberou, então nós vamos aguardar. Quem deve sair na lateral esquerda, né? Surgiu a informação, né, que o Bidu, né, vai deixar o Corinthians, né, com a
com a chegada do Angileri, tá? Enfim, eu apurei, né, uma outra situação, tá? Eu levei essa informação para as minhas fontes, né, que foi a informação do Ramiro, enfim, respeitando sempre a informação do colega, mas o que me falaram é o seguinte, que o jogador que a comissão técnica menos gosta se chama Palácios, tá? Deixaram claro para mim que o Ramon Dias e o Emiliano Dias não gostam do Palácios, tá? E não gostam principalmente do futebol do Palácios. E falaram para mim que só vão liberar algum lateral esquerdo agora se o Angileri chegar e se chegar uma proposta por algum deles. Senão eles vão cumprir os seus contratos até o fim. E outra coisa que me passaram é que a ideia no final do ano é se desfazer do Palácios, tá? Não do Hugo e do Matheus Bidu. É claro que nós, né, estamos em fevereiro, segundo mês do ano. Muita coisa pode acontecer. Mas eu quero deixar claro que não há essa intenção hoje de liberar o Bidu na semana que vem, daqui a um mês, nada disso. Ele vai cumprir o contrato, né, e o Corinthians precisa chegar num acordo com ele. Agora, o jogador hoje que a diretoria e a comissão técnica querem se desfazer na lateral esquerda não é o Bidu. Ele se chama Palácios. Tá bom? Essa é a informação para vocês aí na temperatura certa, como eu gosto de falar. Pelo menos aqui eu apurei, claro, né? A gente trabalha dessa forma, a gente não é o dono da verdade, mas é o que eu apurei que eu estou passando para vocês, tá bom? Deixa o like aí, se inscreva no canal,